Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Uma vez mais, Senhor, te rendemos graças pelo alimento, pela glória de hoje, que o Senhor não deixa faltar, Senhor. Palavra que vem nos orientando, nos consolando, nos confortando, nos dando certeza de dias melhores, e que não estamos sozinhos nessa vida, que não estamos desamparados, que se o Senhor nos chamou para essa graça, o Senhor vai sempre cuidar de cada um de nós, através dos teus anjos, nenhum será desamparado. A palavra do Senhor diz que quando andamos sobre a terra em adoração, na palavra, a serviço de anjos, você nunca vai estar desamparado nessa vida, em o nome do Cristo ressuscitado. E todos digam amém, graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Graças a Deus, receba essa palavra. O tema de hoje tem por título, anote, em o nome do Senhor Jesus, o ministério dos anjos é uma realidade. É o nome da reunião de hoje. O ministério dos anjos é uma realidade. Sempre foi uma realidade e sempre será. Os nossos vigias celestiais, os anjos que nos protegem, graças a Deus, nós temos vigias celestiais em nossa volta. É uma realidade que a gente vê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sempre foi na vida de muitos homens e na vida de muitas mulheres, daqueles que andavam na palavra, no temor de Deus, no compromisso com Deus. Pessoas que fizeram do Deus da Bíblia o seu Senhor. Todos que fizeram do Deus da Bíblia o seu Deus, que conversavam com Ele, que buscavam só a Deus, tiveram em suas vidas a ministração dos anjos, tanto homens como mulheres. A mãe de Jesus, por exemplo, foi uma mulher bem-aventurada. Ela teve o serviço de anjo na sua vida, como também o próprio Filho Jesus, e é do nosso conhecimento isso. Vamos meditar a ministração de anjos, como por exemplo, na vida de Maria, mãe de Jesus, mãe da carne de Jesus, em Lucas, capítulo 1, verso 26, começando daí, Lucas 1, 26. Livro histórico de Lucas 1, 26, você também pode acompanhar aqui no telão, tá? Para remir o tempo. E começa assim, uma palavra muito importante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, ou seja, muito abençoada, o Senhor é contigo, com você também. Agora é a nossa vez de desfrutar desse serviço de anjos. Amém, abençoados? Agora é o nosso momento, assim como ela, assim como o Senhor Jesus, assim como Elias, como Abraão desfrutaram, agora é a nossa vez, porque o conhecimento chegou ao nosso coração, chegou à nossa mente, ao nosso espírito, de nós falarmos com Deus, e esse Deus, como diz o Salmo 91, dará ordem aos seus anjos para que nos sirvam. Esse anjo veio para trazer paz, para trazer consolo, solução para aquela casa, porque até então a Maria estava confusa,
E José também, pensando numa possível traição. E aquele lar precisava de paz, precisava de um socorro, de um alento, de uma provisão. E Deus enviou o seu anjo para trazer essa paz, esse alento para aquele lar. Fique tranquila, esse filho é fruto de Deus, viu, José? Ela não foi infiel a você. Então veja, uma ministração de anjo que trouxe o quê? Paz para dentro de casa. Eu recebo você também desfrutando desse serviço. Os anjos de Deus ministrando paz, solução para a tua causa, que é diferente dessa, mas que não deixa de ser uma adversidade, mas que não deixa de ser um problema, mas que não deixa de ser uma causa que provoca preocupação ou choro. Com certeza ela chorou muitíssimo, com certeza foi algo que angustiou muito a José. Puxa vida, ela deve ter me traído, porque como é que acontece um negócio desse? Aí o anjo vem e ministra a paz. Veja que os anjos ministram paz, eles ministram harmonia no lar, no casamento, na vida do filho e da filha de Deus. Agora é a nossa vez de desfrutar dessa palavra, porque o conhecimento chegou ao nosso espírito. Em anos antes, não, a gente estava perdendo o nosso tempo com campanhas e correntes, a gente estava guerreando, realizando uma luta que Jesus na cruz já venceu há mais de 2000 anos. A gente estava ali no Vale do Sal, no corredor do manto, lutando contra o ser que Jesus já foi na cruz e já venceu. Agora nós temos que lutar contra essa carne, seus pensamentos ruins e negativos, e conversar e consultar sempre Deus, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso ajudador. Guarde bem esse termo, consultar Deus, porque nessa vida as pessoas encontram tempo para consultar outras coisas, para procurar a religião tal que diz falar com o fulano do além, porque o fulano lá do além tem um recado para o neto, para o filho, para a mãe, para o Beltrano. O abençoado, se tu tem tempo para consultar os mortos, o suposto espírito que está ali, que dizem que está ali, que é do teu filho, do teu marido, se você tem tanto tempo para isso, por que você não tem interesse de falar logo com Deus? O nosso interesse tem que ser em falar com Deus, e não de ter a nossa vida envolvida com essas coisas, até porque Deus reprova, até porque é tudo uma falsa ilusão. Não tem ninguém aqui mandando recado. O João não continua sendo João lá em cima. A história do João termina aqui. O seu amor, o seu ódio, a sua raiva termina aqui. Não tem mais lembrança, acabou tudo. E mais adiante a gente vai ver isso com Bíblia. Então, se você quer consultar, consulte Deus. Quer falar com alguém? Fale com Deus. O centro na nossa vida, em tudo, tem que ser Deus. Deus e Deus. Sempre Deus. O que fez de Davi um vitorioso e ser livrado, o que fez de Daniel um vitorioso e ser livrado da morte, o que fez de Abraão um vitorioso e ser livrado da morte, e os profetas, e Jesus, foi o seu temor a Deus. Eles conversavam com Deus, eles consultavam Deus, Deus e Deus, sempre Deus. E essa observação é muito importante, porque a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E vamos chegar lá. Vamos ler mais um pouquinho aqui Lucas. Eu parei no verso 28. Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, ó muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Era um anjo que estava ali, né, abençoado? Ela não estava acostumada com esse idioma, abençoado.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, é fruto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reinado de quem? Do Senhor Jesus. Um outro ponto muito importante, vale a pena falar dentro disso aqui. Existe uma religião aí fora que diz que existe uma era para isso, uma era para aquilo, que a era de Jesus acabou no ano 2020, agora começou a era de Aquário. E os mesmos dessa doutrina, dessa religião, eles discutem entre si. Não começou em 2020 não, começou em 2021. Aí o outro vem, não, nenhum e nem outro, vai começar ainda no ano 21 e 50. Aí já tem outros que dizem, não, já começou lá desde 2010, a era de Aquário, e a era de Jesus terminou. O reinado do nosso Senhor Jesus é para todo sempre. Ele não está saindo para dar lugar ao outro porque ele está aposentado, não. A religião que ensina isso está te dando invenções de homens. Onde que está na Bíblia que agora é a era de Aquário, é a era disso, é a era daquilo? A única coisa que eu vejo aqui é que só existe uma era, um que vai reinar para todo sempre: Jesus. Só um. E voltando às considerações de temor a Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você que tem temor a Deus, que anda na palavra, e os anjos te livram. Com o temor você recebe o livramento, andando na palavra. Isso é muito importante. Maria, mãe de Jesus, mãe da carne de Jesus, ela andava na vontade de Deus e recebeu a ministração do anjo. Tem muitas pessoas que querem o socorro de Deus, mas não quer saber de Deus, não quer ter um compromisso com o Senhor. Todos que receberam o serviço dos anjos andavam na palavra, andavam em contato com Deus, não era com outras coisas. Não era com a imagem, não era com o santo, não era com o morto tal, com o espírito, não era com essas, é com Deus, contato com Deus. E foram bem-aventurados. Vamos meditar aqui no Salmo 34, a partir do verso 5. A partir do verso 5. Salmo 34, a partir do verso 5. Olha só. E assim diz o Salmo 34, a partir do verso 5. Contemplai-o, Davi se referindo a Deus, contemplai-o. Olhe para mim, meu irmão, você que está me ouvindo, queira Deus na sua vida, queira a palavra de Deus na sua vida, queira se comunicar com Deus. Você mãe, você pai, pastor, estou procurando um lugar para me comunicar com o meu filho. Não, queira se comunicar com Deus. Se teu coração está triste, angustiado, se você está passando por um momento muito difícil, queira se comunicar com Deus, porque Ele é o Consolador. Ele é o provedor de todas as causas que a gente precisa sobre a terra. Então queira se consultar, se comunicar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Contemplai-o, e sereis o quê? Iluminados. Veja que quem anda na palavra tem sempre a luz de Deus na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que Deus derrama luz em nossas trevas. Há muitos que querem a solução, o socorro, o emprego, mas não quer saber de Deus. Você é filho. De repente a tua mãe, teu pai, o teu familiar está aqui na igreja e tu está aí abençoado. Exceto tu tendo compromisso com Deus.
Pastor, está tudo enrolado na minha vida. É prejuízo em cima de prejuízo. E não vai parar por aí não. Porque você está na carne, você está na contramão. Você está no abismo. E um abismo vai puxando o outro, abençoado. E está aparecendo amizades que só está afundando a tua vida. Tudo está contribuindo para atrapalhar você. Que coisa. Mas há solução. Começa a se comunicar com Deus, com o Espírito de Deus. Começa a andar na palavra, que a tua vida vai ter solução, vai ter socorro. A palavra aqui promete, vamos seguir lendo. Que coisa linda, meu Deus. Salmo 34, verso 5 ainda. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá o quê? Vexame, vergonha. A humilhação dessa vida. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Está vendo, abençoado? Pastor, eu estou congregando aqui, eu estou chamando a existência, eu estou colocando em prática a palavra, eu estou percebendo uma mudança, os anjos estão ministrando, mas lá em casa, na vida do meu filho, parente, não está acontecendo do mesmo jeito. A palavra diz que ele precisa andar na palavra também, assim como você, para colher. Esse filho, esse marido, esse ente querido só está de pé por causa daquela palavra que diz: as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. A vida dessa pessoa é uma vida natural e cheia de dor de cabeça, de preocupação e de doença, e de problema sobre problema. Pastor, não se resolve. Termina um, começa outro, e às vezes é um atrás do outro. Uma porta abre e depois fecha, abre e fecha. Meu Deus do céu, pastor. Mas na minha vida eu estou vendo o serviço dos anjos, porque você está cumprindo o que aqui pede. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. Deus vai derramar luz nas suas trevas. Ele faz a diferença daquele que está servindo e daquele que não está servindo. Quando esse filho, quando esse marido, essa esposa começar a andar na palavra, quando ele fizer do Deus da Bíblia o seu Senhor, ele também vai tomar posse dessa glória, desse serviço angelical que está aqui, que é para a gente desfrutar, todos nós, mas é necessário que a gente obedeça. Verso 8, Salmo 34, vamos continuar lendo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. As pessoas estão se refugiando em outras coisas. Está buscando espiritismo, esoterismo, macumba, a carta, o tarô, a cigana, o horóscopo. É tanta coisa, tem tempo para buscar tudo isso, porque tu não conversa direto com o chefe do mundo, abençoado. Ele sim é provedor, o resto não representa nada, é tudo invenção do homem. Agora Deus não, é uma realidade, assim como é realidade a ministração dos anjos. O ministério dos anjos é uma realidade, assim como Deus é uma realidade. Agora o resto que está aí é tudo ilusão, é tudo perturbação, que Paulo diz em Gálatas 1,6. É doutrina de homem que só perturba o homem e não edifica ninguém. Seguindo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei-o. Olha só, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Louvado seja, diga: eu recebo essa palavra. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum bem lhe faltará. Glória a Deus, eu recebo essa palavra. Você que nos acompanha através da internet, essa transmissão, receba também. Meu Deus do céu, amados, desde o início de todas as coisas, que a gente tem o vigiar celestial,
que a gente tem os vigias celestiais. Desde o início das coisas, desde que tudo foi criado, que nós temos aqui anjos para agir, para trabalhar, para ministrar ao nosso favor. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 24. Gênesis, capítulo 3, verso 24. Você pode até acompanhar aqui no telão, para remir o tempo, e anotar no caderno. E começa assim: e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Tem pregador que fala que Adão e Eva estavam no paraíso, né? Mas deixa para lá. Oriente do jardim do Éden. E o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, desde o início de todas as coisas, que existem anjos sobre a terra, para agir, para trabalhar, para guardar, para proteger, amando de quem? De Deus. E não para por aqui não o nosso entendimento. São seres criados por Deus, assim como eu e você. Eles não se criaram sozinhos, foi Deus. São os nossos conservos. Não é para você adorar nenhum deles, porque lá em Apocalipse diz, ninguém aqui deve adorar a gente está aqui amando de Deus. Então continua conversando com Ele, continua agradecendo a Ele, continua chamando a existência através do nome de Deus, e está tudo certo. Amém? Vamos agora a algumas evidências que mostram. É bom esse passeio na Bíblia, para a gente ver na Bíblia evidências que falam que Deus é o Criador dos vigias celestiais. Começando por Colossenses 1,16. Coloca aqui também no telão, Colossenses 1,16. Você de casa anota aí, hein, irmão? 1,16. Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, eu e você, e as invisíveis, os anjos que ministram ao nosso favor. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele manda em tudo, nada se criou sozinho. Ele estabeleceu todas as coisas e colocou anjos para a gente desfrutar desse serviço sobre a terra. Neemias 9,6, coloca aqui no telão também, anota no caderno, para você ganhar tempo. Neemias 9,6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército. Que exército é esse? Os anjos de Deus. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas. A todos convida, e o exército dos céus te adora. Está vendo, abençoado? Quem é que te mantém de pé todos os dias? Quem é que te dá provisão de todas as coisas? Com quem tu tem que conversar? A quem você deve consultar? A Deus, o provedor de todas as coisas. Amém. Salmo 148, verso 1 ao 5. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Se você quiser, abra também, ou acompanhe aqui no telão. Salmo 148, a partir do verso 1 ao 5. Começa assim, mostrando que os seres, os vigias celestiais, os anjos, foram criados por Deus e que estão sobre a terra para ministrar nosso favor. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas.
É isso mesmo? Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Tem tanto anjo que não dá para contar, abençoado. É muito mais do que você possa imaginar ou pensar. Deus fez tudo direitinho, em uma grande quantidade. Louvai ao sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Então aqui nos ensina que não só o céu e a terra foi criado por quem? Por Deus. Mas os anjos também. Uma outra evidência. Mateus, capítulo 2, verso 13. Olha a criação de Deus, os vigias celestiais, o ministério dos anjos. Uma realidade que existe para todo sempre, ministrando na vida aqui de José e de Maria e de Jesus também. E começa assim, livro histórico de Mateus 2,13. Tendo eles partido, falando aqui de Maria e quem? E José e a criança, o Senhor Jesus. Tendo eles partido, eis que apareceu o quê? Um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha o serviço de anjos, livrando a Jesus o quê? Da morte, da mão do homem. Veja que Deus guarda e livra os seus, frustrando os planos daquele que querem e que trama maldade contra você. Sempre vai ter anjos, você que contempla, que anda na palavra, você que fez do Deus da Bíblia o teu Senhor, sempre vai ter anjos para cuidar de você, diante dessas pessoas que ficam maquinando o mal contra você, tramando alguma coisa. Vai ser tudo frustrado, como aconteceu aqui também. Herodes achava: eu vou matar esse menino aí, eu vou conseguir. Aí Deus: vai não, anjo, vai lá, tira ele desse lugar e manda para o outro, vai dar tudo certo. Eles têm a minha cobertura angelical. Amém? Que coisa linda, abençoado. Aqui a gente vê os seres criados por Deus ajudando. Agora é a nossa vez de desfrutar dessa ajuda, porque agora eu e você, e quem está me ouvindo sabe disso. E como fazer para desfrutar disso? É só colocar em prática o que a gente já aprendeu no princípio, no começo do tema. Lembrando que por esses dias eu vou realizar de 4 a 5 vídeos na internet. Vou repetir, de 4 a 5 vídeos na internet sobre os anjos. Ou seja, a gente está recebendo aqui o assunto sobre os anjos, que o ministério dos anjos é uma realidade, mas só que eu vou trazer mais coisas para vocês, porque só nessa reunião não cabe tudo. Então, eu já preparei e você vai desfrutar disso, tá bom? Na internet, no Facebook, no YouTube, você que me acompanha pelo YouTube, por esses dias, vai acompanhando aí as mensagens. Daqui a pouco vai aparecer o tema sobre os anjos, parte 1, 2, 3, 4, 5, e você vai crescer muito nesse entendimento. Você que está aqui congregando de forma presencial, depois você pode pedir para o pastor Heraldo: eu quero aquele tema lá que o pastor está colocando na internet. Aí ele vai fazer o kit para você, tá bom? Pastor, eu quero
do jeito que está lá. Quando tiver lá na internet, ele vai falar para você e vai providenciar o kit e você pega na livraria, tá bom? Então fica aqui o recado. Agora vamos a mais uma evidência. E o que nós vamos meditar agora é muito importante. A Bíblia também diz, além de falar que esses seres foram criados por Deus, eles não se criaram sozinhos, a Bíblia também nos ensina que os anjos não se casam e nem estão sujeitos à morte. Graças a Deus. São eternos segundo o Espírito, assim como eu e você. E veja o que diz o livro de Mateus, capítulo 22, verso 30. Mateus 22, 30. Você também pode acompanhar aqui no telão, como também na sua Bíblia. Você de casa, anote. Mateus 22, 30. E diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. O Senhor Jesus está trazendo um assunto aqui, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e Ele está dizendo, olha, assim como o espírito sai do corpo, e lá, ele volta à sua forma angelical, ele não se dá mais em casamento, porque é assim que acontece com os anjos, que nos servem, amém? Amém. Nem se casam, e não estão sujeitos à morte. Olha o que diz também Lucas, capítulo 20. A gente vai ler muitos versos aqui, mas eu quero focar o verso 34 ao 36. Olha só, Lucas 20, 34 ao 36. Acompanhe aqui no telão. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão o quê? Em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais o quê? Aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então veja, a Bíblia está afirmando para mim e para você, os anjos não se dão em casamento e não estão sujeitos o quê? À morte. Assim também o nosso espírito, quando sai desse corpo, é eterno, graças a Deus. Agora vamos analisar aqui um pouco o texto e o contexto de Lucas 20, lendo a partir do verso 27, para entender ainda melhor esse diálogo que Jesus teve aqui e que já nos esclareceu muitas coisas. Lucas 20, a partir do verso 27. Havia um questionamento aqui de alguns irmãos: Senhor Jesus, essa mulher foi casada com irmãos da mesma família aí, como que fica lá no céu paraíso essa questão? Ela vai ser marido, ela vai ser esposa do primeiro marido, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto ou do sétimo? Como que vai ser lá em cima? Porque ela casou com a turma toda da família. Morreu um, ela casou com o outro. Morreu o segundo, ela casou com o terceiro. E assim, pegou a família toda. Como que vai ser lá no céu paraíso o negócio? É muito importante a gente meditar sobre isso, porque aqui vai eliminar muitas mentiras religiosas que há aí fora. Que o João continua sendo João lá no céu paraíso, e que a Lourdes continua sendo a Lourdes que era aqui. Toda lembrança física fica aqui, acaba aqui. Diz a Bíblia, eu vou mostrar para você. O que sobe é o Espírito, o que volta é o Espírito ao seu estado angelical, sem a lembrança da vida humana aqui. Então Jesus procurou explicar isso, lá não vai ter lembrança da vida humana aqui, então não vai ter problema, porque todos lá vão estar no seu estado angelical.
Não vai ter a lembrança, peraí, eu é que fui seu marido. Não, quem foi o marido dela fui eu. Não, como? Não, mas eu também casei com ela. Aí o quarto, não, mas eu também casei com ela. Aí chega o quinto, não, mas eu também fui marido dela. Que confusão, né, abençoado? Então o Senhor Jesus resolveu a questão. Olha só, vamos ler aqui. Chegando alguns dos saduceus, Lucas 20, 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Vai vendo. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Essa mulher é uma viúva negra, viu? O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Misericórdia, pastor Heraldo, se ela estivesse viva, eu não quero conhecer essa mulher nunca, pastor. Quem casa com ela morre. E o pastor Heraldo está solteiro, minhas irmãs, e ele não queria conhecer essa mulher não, viu? Essa mulher aqui, misericórdia, é pé na cova, viu? Misericórdia, com ela é paletó de caixão na certa. Seguindo aqui, por fim morreu também a mulher. Acho que alguém deve ter dito, graças a Deus, porque ela matou 7. Vai vendo. Essa mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Pergunta, né? Porque os 7 a desposaram? Porque os 7 se casaram com ela, Jesus. Então, lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se, procriam, faz sexo e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão o quê? Em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguaizinhos aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Graças a Deus. Ou seja, está respondida a pergunta de vocês. Não vai ter lembrança nenhuma da vida humana aqui. Por quê? Eles vão voltar ao estado angelical. Então não vai ter briga, não vai ter discussão. Ninguém vai estar com essa que eu sou marido, não, quem é sou eu. Ninguém vai quebrar o pau lá em cima, não. E diga graças a Deus. É bom falar sobre isso, porque existe uma religião lá fora que ensina que a vida do João não termina aqui, ela continua. Que a vida da Jane não terminou, ainda continua. Ela tem um recado, ela tem uma mensagem para dar. Ela tem alguma coisa para te dizer, mãe, pai. Ela tem alguma coisa para te falar. E são religiões que se aproveitam daquele emocional abalado. São religiões que se aproveitam daquele emocional que está o quê? Triste, cheio de saudade, que se aproveita daquela mãe que está cheia de saudade, por exemplo, e muitos acabam reféns dessa religião, e acabam indo nesse lugar a cada 15 dias, uma vez por mês ou toda semana, para receber um recado do João. Olha o que diz a palavra de Deus, em Eclesiastes 9:5, Eclesiastes 9:5, vamos ler o verso 5 e 6, anota aí meu irmão, você também, e começa assim, livro de Eclesiastes, capítulo 9, do verso 5 ao 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então como é que pode uma religião dizer que o João tem um recado, uma mensagem para passar para o neto? Vai vendo. Nem tampouco terão eles recompensas, porque a sua memória jaz no esquecimento.
E no pacote está amor, ódio, inveja. Para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E graças a Deus, vai que uma pessoa parte daqui com ódio, ela vai estar esperando o fulano lá para atacar, para brigar. Se alguém parte daqui, como diz a religião, né? Uma certa religião aí fora, se o fulano parte daqui com ódio, ela vai estar pronta lá esperando para atacar essa pessoa. Então, é uma ilusão, meu irmão. Há muitas pessoas sendo iludidas com essa coisa de recado, de mensagem. Olha, o João está com saudade de você, Jane, porque você foi o único e o grande amor da vida dele. Beatriz, seu pai está muito feliz, porque o neto dele é corintiano, assim como ele. Eu vivi para ver isso na internet. Na linha do tempo da internet, tem vários vídeos. Aí, a gente acaba vendo, e eu cliquei um de 2 minutos, quase 3. Eu vou ver o que tem aqui. Aí estava um monte de pessoas, uma mesa branca bem grande, e 3 pessoas ali, um escrevendo e 3 auxiliares daquela sessão, daquele lugar religioso. Aí depois veio a leitura da carta, o recado. Olha, está com muita saudade de você, viu, mãe? E a mãe caiu em choro, porque o emocional daquela pessoa está abalado, está com saudade. E a pessoa acaba refém disso. E ela quer falar com o morto, ela quer falar com o espírito fulano. Ela quer falar porque estão dizendo que ele está ali. E tem um recado. E no vídeo, eu vivi para ver isso. O avô falou: olha, minha filha, eu estou muito feliz, porque o meu neto também é corintiano. Na sessão, até quem estava escrevendo a carta caiu uma risada. Porque é uma comédia, abençoado, é uma palhaçada. Então quer dizer que o espírito está lá em cima, feliz da vida porque o neto aqui embaixo é corintiano. Como também do outro lado da floresta, esse mesmo espírito ou o outro está preocupado porque você está desempregado aqui na terra, ou porque você está passando por uma adversidade sobre a terra. Olha, o João está preocupado muito com o caçula, por essa fase difícil na faculdade, mas ele falou que vai estar ao lado dele para ajudá-lo. Impossível, porque na leitura que a gente realizou aqui, Deus fechou a conta, passou a régua e fechou a conta, e falou: quando morre aqui, acabou, ninguém vai se comunicar com mais ninguém. O tempo de falar, o tempo de amar, o tempo de casar, o tempo de fazer sexo, o tempo de dizer eu te amo, estou com saudade, foi aqui. Morreu o corpo de carne, acabou. Não tem nenhum espírito lá no paraíso com lembrança de nada do que viveu aqui na terra. Porque se um espírito sobe com lembrança do que ele era aqui, então o João continua sendo João lá em cima. O Zé continua sendo Zé lá em cima. E como é que vai ficar esse paraíso? Um inferno. Não vai mudar nada. Qual a diferença do paraíso com a terra? Não vai. Porque o Zé vai estar lá preocupado. A minha filha está com a conta corrente negativa. Deixa eu mandar lá um recado para ela. Filha, sei da sua dificuldade financeira. Ele falou que está vendo a sua dificuldade financeira, viu? E vai lhe ajudar. Vai mandar um pix para você. Abençoado de Deus, você que está nessa, desperta tu que dormes, em nome de Jesus. Presta atenção à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas embarcando nessa. O único espírito que devemos ter interesse em se comunicar com ele é o Espírito de Deus, porque ele sim é o Criador de todas as coisas, ele sim é o Consolador, ele sim é o provedor de todas as coisas.
há muitas vidas sendo arrastadas, enganadas por ventos de doutrinas. O emocional está abalado. Quando eu vi esse vídeo de menos de 3 minutos, eu não sabia se eu ficava só sorrindo ou se eu chorava também. Como eu estou feliz de saber que o meu neto também é corintiano. Então quer dizer que o Espírito está acompanhando Palmeiras e Corinthians lá de cima. A Bíblia diz que acabou tudo. Está aqui, ó. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se o neto é corintiano ou se não é, ninguém lá tem mais nada a ver com isso que está acontecendo aqui. Em um nome de Jesus, recebo que os muitos que estão me ouvindo agora, se você tem interesse de falar com alguém, fale com Deus. Mas a dor é muito grande, pastor. Eu sou mãe, eu perdi um filho com 15 anos e disseram que ele tem alguma coisa para me falar. É mentira. O único que tem algo para te falar é Deus, e que está usando a minha vida para te falar isso aqui, que está na Bíblia. E louvado seja Ele. É um assunto muito importante e muito profundo, meus irmãos. Porque quando a gente tem os olhos iluminados pela palavra de Deus, a gente percebe, meu Deus, eu estou sendo enganado. Porque a carne vai ao pó, e quando o Espírito sobe a Deus, tudo o que era aqui apagou, zerou, foi deletado. Porque, abençoados, sobre a terra existem situações de carne também, não é só coisas boas. E se a fulana foi amante do vizinho? Aí morre a mulher, o marido e a amante. Como é que fica lá no céu? A amante morreu e a mulher tomou conhecimento. Então quer dizer que ela, beleza. Ah, que pena que ela morreu antes. Eu ia quebrar a cara dela, mas não tem problema não. A religião tal diz que depois a gente continua se falando. Se eu for antes que você, ó, se prepara. A gente continua se falando. E quando tiver os 3 lá, aí você vai me pagar. O que eu não fiz aqui com ela, eu faço lá em cima. Ah, pelo amor de Deus, abençoados. O nosso Deus não é palhaço não, de ninguém não. O reino de Deus não é uma coisa bagunçada não. É uma coisa com ordem. É uma coisa com soberania, com excelência, com grandeza de Deus, só de Deus. É Deus aqui e Deus nos céus, paraíso. Sempre assim, em nome de Jesus. Andar nesse caminho, atenção você que me ouve, de consultar os mortos, o espírito fulano, é algo que Deus reprova. Leia em casa Deuteronômio 18, do verso 10 ao 12. Eu vou ler para ficar registrado no tema de hoje. Você que me ouve, anota aí também. Vamos acompanhar aqui com Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 10. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício. Então aqui vai falando de várias coisas que existem lá fora. Religiões que realizam essas coisas. E que Deus diz, olha, eu reprovo tudo isso aí. Tudo isso aí. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos, ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros. Não perca o seu tempo, Deus está dizendo, com essas coisas. Porque nessa vida sempre aparece alguém para dizer uma coisa. Não é verdade? Quem já se deu conta disso? Ó, tem um fulano ali que faz isso e aquilo, ó. E ela e ele é bom, viu? É muito bom. Você pode ir, que lá o negócio é forte. Bom e poderoso só existe um: Deus.
Só um que eu conheço. Mas lá fora sempre aparece alguém para dizer alguma coisa. Verso 11. Nem quem faz despachos. Não perca seu tempo com isso. Nem quem faz despachos. Nem os que invocam os espíritos mortos. Tem muita religião que faz isso. O Deus eterno detesta os que praticam estas coisas nojentas. E por isso mesmo, está expulsando da terra esses povos. Enquanto vocês vão tomando o quê? Posse dela. Então Deus estava reprovando para que o povo desfrutasse de uma etapa boa de milagres e mudanças em suas vidas. É aquilo que eu falei no princípio, abençoado. O teu interesse tem que ser em consultar Deus. Uma vez andando na palavra, Ele sendo o Senhor da tua vida, todas as coisas te acrescentam. A tua vida muda, é transformada da água para o vinho. Você recebe a ajuda dos anjos nos teus caminhos. Deus é a fonte de tudo, você não precisa de mais nada. Amém? O único que devemos consultar é Deus e procurar ajuda nele. Quando Deus leva uma pessoa, não temos que ficar nesse ritmo de querer saber, de querer uma carta, de querer um... Não. A nossa atitude tem que ser como a de Jó. Ele perdeu os filhos. E o que foi que ele fez? Qual foi a atitude dele? O Senhor deu e o Senhor levou. Bendito seja o nome de quem? Do Senhor. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Eu não quero nem consultar ninguém, não quero conversar com ninguém não. A tua soberania, Senhor. Vida que segue agora. Ele não ficou consultando os mortos, os espíritos mortos. Vem cá, filhinho, onde você está? Eu não entendo porque que eu perdi vocês assim tão rápido. Estou com tanta saudade, eu Jó. Não. A atitude dele, Senhor, tua soberania se cumpriu. Tua vontade é soberana nisso tudo que está acontecendo na minha vida. Louvado seja. Eu me faço entender? Vamos caminhar sobre a terra, falando e nos dirigindo somente a quem? A Deus. Você que me ouve, coloque isso em prática, segundo a palavra de Deus. Na dor, na tristeza, na solidão, recorra a Deus em todos os momentos da sua vida. Fale sempre com Ele. Está com dor física, dor no coração, preocupação, tristeza, perdeu um ente querido, recorra a Deus, o Consolador, e Ele vai te ajudar. Veja como isso é mais verdadeiro, mais do que nunca, mais uma evidência que mostra que na dor, nas tribulações, nas dificuldades, nós temos que recorrer a Deus, falar sempre com Ele, consultar sempre Ele. Atos, capítulo 12, verso 1. Vamos lá. Atos 12, 1. Olha o que um filho, uma filha de Deus tem que fazer sobre a terra, na dor, na perseguição, na tristeza, seja qual for a situação da sua vida. Olha o que temos, todos nós, que fazer. Vamos acompanhar aqui para entender a história. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, hein? Olha a maldade. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. Vamos maltratar mais alguns. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-os no cárcere, na prisão, entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia incessantemente invocação a outros deuses, aos espíritos de quem já morreu.
Não. Mas havia oração incessantemente a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Está vendo, abençoado? É assim que a gente tem que andar sobre a terra. Na dor, na tristeza, na solidão. Seja qual for a dificuldade da vida. Deus. Conversa com ele. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-los naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. A confiança do apóstolo, do servo de Deus, era tão grande no seu Senhor, que ele dormiu. Ele poderia estar ali, atormentado, com insônia. Meu Deus, eu estou aqui preso, eu sou um servo do Senhor, como é que pode? Eu ando na tua palavra, meu Senhor, passando por isso, como que pode uma pessoa que é servo do Senhor, preso? Mas ele sabia, porque Jesus falou, olha, eu sofri, vocês também vão sofrer, viu? Eu passei por tribulação, vocês também vão passar. Então ele já estava ciente que a maldade do homem também, assim como aconteceu com Jesus, ia acontecer com eles. Ele falou, não, paz, o Deus que me chamou para servi-lo, também vai cuidar de mim. O Deus que te chamou para essa graça, Ele vai cuidar de você. O Deus que te livrou de homens e correntes, e de você estar atrás de um homem para receber a mão dele na cabeça, o Deus que te livrou dessa coisa toda, Ele vai cuidar de você. Se Ele te chamou para essa graça, Ele vai cuidar de você e vai encher a tua boca de riso, de júbilo, de alegria, o nome de Jesus. Porque o que nós estamos lendo aqui aponta para isso, para um livramento. Deus encheu a boca desse homem de alegria, meu Deus do céu, porque veio o serviço de anjos. A igreja estava orando, falando com Deus, e veio o serviço, a ministração angelical, e ele achava que estava até sonhando. Eu acho que eu devo estar sonhando. Um anjo aqui deve de ser sonho. Depois ele entendeu, não é sonho não. Quem anda na palavra, quem serve a Deus, tem sempre o serviço dos anjos. É realidade o que eu estou vivendo aqui. Porque o anjo foi lá e abriu o portão para ele. E naquela época não tinha nem portão automático para abrir sozinho. E o portão se abriu sozinho. Automaticamente os portões se abriram. E tinha soldado de um lado do outro. Como que não viram? O nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. É um Deus que não dá para questionar. Pastor, como é que pode? A leitura vai falar aqui mais adiante que ele estava preso. E os soldados não viram ele saindo não? Soberania de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Vamos ler. Olha só. Eu parei aqui no verso 6. Já li o 6? Vamos aqui o verso 6. Atos 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Olha só. Acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere, a prisão, não tinha como sair e não ser percebido. Eis porém que sobreveio o quê? Um anjo, porque Deus pode todas as coisas, e uma luz iluminou o quê? A prisão. Diga, louvado seja Deus. Onde está Deus, tem luz. Deus derrama luz em nossas trevas. Que coisa boa. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Que sono gostoso, hein? Eu estava confiante aqui. Então, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. Pode ficar tranquilo, você vai passar aqui tranquilo. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue, vamos, pode pegar tudo, não precisamos sair correndo. Você está comigo, você está com Deus. Você está guardado, meu filho. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Meu Deus, na cabeça dele, ele estava, não, isso só pode ser um sonho, uma miragem, uma coisa assim, sabe?
mas era real. Diga real. Estava acontecendo, não era sonho. Ele achava que era sonho. Não é sonho não, hein? Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Pastor Heraldo, nessa época não existia portão motorizado, e nem controle remoto, pastor Heraldo, e abriu automaticamente, dona Divina. Veja que o nosso Deus pode todas as coisas. De novo, verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pode ir que agora você está livre, segue teu caminho. Que coisa, né? Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo o quê? Judaico, que estava esperando que ele fosse o quê? Morto. Veja, nós estamos servindo a um Deus que nos livra da morte, que nos livra da maldade do homem, um Deus que é fiel a todo aquele que anda na sua palavra. Diga graças a Deus. Quem poderia tirar Pedro dessa situação? Humanamente não tinha ninguém abençoado. O socorro veio do céu, os anjos. Por isso, queira andar sempre na palavra. Amém? Sempre andar na palavra. Queira sempre se comunicar com Deus, o Espírito de Deus. Atenção, meus irmãos, não é com o Espírito de quem já morreu não, com o Espírito de Deus. Queira sempre se comunicar com Ele. E é como eu falei agora há pouco, se Deus te chamou para a graça, tirando você da religião, Ele vai cuidar de você em nome de Jesus. Então, nós tivemos aqui vários exemplos e um conhecimento muito lindo para a gente ser feliz sobre a terra. É só colocar em prática e você vai ter, amando de Deus, a ministração dos anjos na tua vida. Fique de pé e vamos agradecer e nos comunicarmos com Deus. Falar com o Espírito do Senhor é a melhor coisa que existe sobre a terra para a gente fazer. Feche seus olhos e vamos nos comunicar com o Espírito do Deus da Bíblia, o Senhor dos exércitos, o Criador dos seres celestiais, os anjos invisíveis. Vamos nos comunicar com Deus que criou o mar, os céus e tudo que há sobre a terra. Vamos nos comunicar com aquele que pode nos ajudar, que pode nos confortar, que pode nos curar, que pode nos prosperar, que pode nos dar paz por dentro, consolo em todos os momentos da nossa vida. Deus, Deus, Deus. Todos nós, meu Senhor, dependemos de Ti. A nossa confiança, esperança estarão sempre em Ti, Senhor. No Senhor e em mais ninguém. A minha esperança, diga isso para Deus, a minha esperança sempre vai estar em Ti, Senhor, em mais ninguém. E é por isso que nesse momento eu me comunico contigo, Senhor. Eu faço contato com o Senhor, que me ensinou nessa manhã as verdades que libertam. Obrigado, meu Senhor. Por isso colocamos diante de Ti as nossas orações, petições, porque cremos que só em Ti há solução, em mais ninguém,
só em Ti. Então, nesse momento, você que está aqui, participando de forma presencial, você que me acompanha pela internet também, coloque diante do seu Deus, converse nesse momento com o Espírito de Deus, falando para Ele das suas necessidades, daquilo que você precisa e que você acredita que só Ele é poderoso para te ajudar. Faça a sua oração. Tira, meu Senhor, o medo desse coração, a preocupação, o desespero. Receba, Deus, o Salmo 91 se cumprindo, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que ministrem em nosso caminho, em nossa vida. Receba, Senhor, cura, prosperidade, consolo. Tira a tristeza do coração desse teu filho, Senhor, a angústia, a dor. Deus não desistiu de você. Você que está me ouvindo agora, Deus não desistiu de você. Se volte para Ele, para a graça dEle, para a palavra dEle, e certamente toda essa angústia, todo esse sofrimento vai acabar. Porque todos que andaram na palavra, todos que fizeram do Deus da Bíblia o seu Senhor, foram vitoriosos, foram bem-aventurados. Deus encheu a boca deles de riso. Assim eu recebo acontecendo com você que me ouve agora e com todos que estão aqui. Deus, o Criador dos céus e da terra, o único Espírito que devemos nos comunicar com Ele, Ele vai encher a tua boca de riso, de alegria, porque Ele não desistiu de você. Receba essa palavra em um nome do Cristo ressuscitado. E louve a Deus com suas palmas. Isso, igreja. Somos mais que vencedores, abençoados. Tenham todos uma semana vitoriosa, um dia abençoado, com o serviço dos anjos de Deus. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.